Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí continuar esses estudos nossos de mecânica clássica. Nós estamos aí na parte 5 da unidade 5 dessa disciplina, certo? Essa disciplina, em princípio, nós temos aí essa disciplina com 7 unidades, vamos ver se a gente consegue cumpri-la toda, mas nós estamos aqui na parte 5 da unidade 5 dessa disciplina. Então vamos prosseguir aqui os nossos estudos. Até então, nessa unidade 5, a gente está falando de quê? A gente está falando de um problema de otimização, um problema de achar um extremo de um certo funcional. E a gente estudou as equações de Euler. Dado um certo funcional, a gente encontrou as equações de Euler e a gente viu ainda alguns exemplos. Quais exemplos? A gente falou do problema da braxtócrona e do princípio de Fermat, tá certo? A gente falou desses problemas aí. Mas aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas a disciplina de mecânica clássica, onde está entrando mecânica nisso? E é isso que a gente vai ver nesses dois próximos vídeos aqui. Tá certo? Então vamos começar aí já da nossa revisão. Nossa revisão a gente falou aqui na unidade 1, a gente falou de vetores, a gente fez um estudo bastante rigoroso de vetores até essa parte aqui. Depois a gente foi estudar a lei de Newton para uma partícula. Para uma partícula a gente tem aqui lei de Newton, a gente estudou lei de Newton, sistema de referencial inercial e lei de conservação para uma partícula. E na unidade 3 a gente falou de oscilações, a gente falou de oscilador harmônico em uma dimensão, oscilador harmônico simples, oscilações amortecidas forçadas, a gente falou de diagrama de fase e a gente falou de oscilador harmônico em duas dimensões. Isso aqui foi a unidade 1, 2 e 3. Então nessa unidade 4 a gente falou de força gravitacional e de força central. Qual que era a ideia principal? A ideia principal é, dado um certo corpo que ele possa estar exercendo força gravitacional no outro corpo que está no exterior dele, a gente queria perguntar qual que é a força que esse corpo principal ele exerce, esse corpo está fora dele. A gente viu que a força gravitacional é dada por esse camarada aqui, a gente falou que esse corpo também ele pode gerar um campo gravitacional no espaço ao redor dele, a gente estudou aqui potencial gravitacional, lei de Gauss para gravitação, a gente fez um modelo para estudar fenômeno de marés e a gente fez aqui uma interpretação bastante interessante para energia mecânica. Se eu tiver aqui dois corpos sujeitos aqui uma força central de atração entre eles, tá certo? Então essa energia mecânica ela tem aqui uma parte cinética, ela tem um termo centrífugo e ela tem aqui um potencial de fato e a gente estudou bastante esse potencial efetivo. Estudando aqui essas forças centrais e já trazendo já para um tipo de força que ela é com o inverso do quadrado da distância, a gente chegou na equação da trajetória, que esses dois corpos, ou a gente trazendo ali para a massa reduzida, eles podem ter uma trajetória que ela é um círculo, uma hipérbole, uma parábola ou uma elipse, e a gente falou das leis de Kepler, a gente deduziu essas leis de Kepler aqui até com bastante rigor, a gente viu que esses objetos seguem órbitas que são cônicas, que eles varrem áreas iguais, tempos iguais e que o período da órbita de um planeta ao quadrado ele é proporcional ao cubo do semi-eixo maior desse planeta. Isso aqui também é um resumo da unidade 4, essa unidade é bastante extensa também, esse curso é bastante extenso, não sei se vocês estão achando, eu acho ele bastante extenso, mas esse aqui é um resumo da unidade 4, qualquer coisa vocês voltam aí. Nessa unidade 5, qual era o problema que a gente estava tratando até então? O problema que a gente estava tratando em geral dado esse funcional, o que é um funcional? Para a gente aqui a gente pode entender pragmaticamente que um funcional vai ser essa integral definida dessa função f, e essa função f ela depende de y', que é a derivada de y com relação a x, e de x, e x é a nossa variável independente. Nossa pergunta é, qual que é a função y que minimiza esse funcional j aqui, tá certo? Aí estudando isso aqui de uma maneira até bastante geral, a gente chegou aqui na equação de Euler. Essa equação de Euler aqui, ela me diz o seguinte, se a gente solucionar essa equação aqui, dada a função f, se a gente estudar essa equação aqui, a gente consegue encontrar, em princípio, quem que é esse y que minimiza esse funcional. Aí até então isso estava um problema bastante geral, isso aqui é para mais de uma variável, né? A gente estudou também para mais de uma variável, mas aí isso aqui está bastante abstrato, a gente falou assim, tá, vamos aplicar isso em alguns exemplos. Aí a gente estudou aqui o exemplo da braxtócrona. Qual que é o exemplo da braxtócrona? Dado um objeto que sai de um ponto e chega no outro ponto, sob efeito de uma energia potencial gravitacional, ou da força gravitacional, qual que é a trajetória que ele percorre esse caminho de sair de um ponto e chegar no outro ponto com o menor tempo possível. E a gente viu que essa trajetória ela é um cicloide, e a gente falou também da lei de Snell, utilizando aqui o princípio de Fermat. A gente chegou na lei de Snell, na verdade, utilizando aqui as equações de Euler. Esses aqui foram dois exemplos interessantes, vocês estão vendo que é um problema de minimização. Aí alguém vira e fala assim, tá, mas isso aqui é um curso de mecânica. Cadê a parte mecânica aqui? E é aí que a gente vai entrar aí, a partir desse vídeo aqui agora, tá certo? Por quê? Porque o nosso problema qual que é o nosso problema? Se eu pegar aqui um objeto e lançar esse objeto aqui,
Por que ele vai percorrer essa trajetória aqui no espaço? Dado que é um fenômeno natural, tá certo? Isso aqui é um fenômeno natural. Depois que eu soltei esse objeto aqui, eu não estou agindo mais nesse objeto. Quem está agindo aqui são forças que estão atuando nesse camarada. No caso aqui da borracha voando aqui, é a força gravitacional expressando aqui a resistência do ar. Então a questão é, se um objeto sai desse ponto 1 e chega nesse ponto 2, por que ele percorre essa trajetória aqui? Tá certo? Essa trajetória verde aqui, por exemplo, e não essa trajetória laranja ou essa trajetória verde aqui. Esse aqui seria um azul bebê, né? Um azul mais claro. Mas por que ele percorre essa trajetória aqui, por exemplo? Tá certo? Essa é a pergunta que a gente quer tratar. E daí a gente vai enunciar um princípio, que ele chama princípio de Hamilton daqui a pouquinho, que ele vai nos contar o porquê que esse objeto segue essa trajetória, tá certo? Aqui eu só coloquei um desenho também do princípio de Fermat, que ele me fala o seguinte, dado que tem uma pessoa afogando aqui, isso aqui é só um exemplo, né? Uma metáfora aqui para a gente tentar entender o princípio de Fermat, dado uma pessoa aqui que está afogando aqui, o salva-vida quer vir aqui salvar essa pessoa aqui, ele pode vir para uma linha reta, só que ele pode também correr um tanto de tempo aqui na areia e depois nadar um outro tanto de tempo aqui na água e chegar nessa pessoa com o menor tempo possível, que é o princípio de Fermat. E aí, como que a gente vai descobrir quais são esses caminhos e por que isso acontece, tá certo? E aí a gente vai enunciar o princípio de Hamilton. Então, eu vou enunciar o princípio de Hamilton e a gente vai estudar a partir desse princípio de Hamilton. Novamente, eu queria aí pedir desculpa para quem está vendo ou pedir desculpa para o pessoal que esteja mais interessado mesmo em aprofundar nesse conteúdo. Essa disciplina de mecânica clássica, eu já falei isso no outro vídeo. Para estudar isso aqui com bastante rigor, com muito rigor, eu estou deixando referência na descrição, mas para estudar isso com muito rigor, seria interessante a pessoa fazer um curso de mecânica analítica. Aqui no curso de mecânica clássica eu só estou apresentando o conceito disso para vocês, tá certo? O que esse princípio de Hamilton me fala? Hamilton aqui não é o comandante Hamilton, né? Não é esse cara, não é o comandante Hamilton, não é o Hamilton piloto, certo, de Fórmula 1, é o Hamilton matemático e físico. Então, o princípio de Hamilton ele me fala o seguinte, eu vou ler isso aqui, então por favor tentem entender isso aqui. Ele me fala o seguinte, que de todos os caminhos possíveis, nos quais um sistema dinâmico, aqui é dinâmico, né? Então, de todos os caminhos possíveis, nos quais um sistema dinâmico pode se mover de um ponto a outro, em um intervalo de tempo específico, consistente com as restrições ou com os vínculos que estão relacionados ao problema, o caminho real seguido é aquele que minimiza, certo? Então, vou sublinhar aqui, é aquele que minimiza a integral no tempo da diferença entre as energias cinéticas e potenciais. Então, vou ler de novo aqui, ó. De todos os caminhos possíveis nos quais um sistema dinâmico pode se mover de um ponto a outro em um intervalo de tempo específico, o caminho real seguido, ou seja, esse caminho aqui que eu vou colocar de vermelho aqui, o caminho real seguido é aquele que minimiza a integral no tempo da diferença entre as energias cinéticas e potenciais, tá certo? A gente pode escrever o princípio de Hamilton dessa forma, né? O que ele está falando? Ele está falando que a gente quer minimizar, aí já lembrando daquela notação do último vídeo, a gente quer pegar aqui a variação dessa integral e essa variação tem que ser nula, a gente quer minimizar esse camarada aqui, tá certo? Então olha só, a gente pode escrever assim, que a variação dessa integral do tempo t1 até t2 da energia cinética menos potencial no tempo, isso aqui tem que ser zero. A variação dessa integral tem que ser zero. Aí vocês estão vendo o porquê da gente ter estudado cálculo de variações antes, certo? A energia cinética é uma função da velocidade em geral, né? A energia cinética é meio de mv2. Já a energia potencial para forças conservativas, ela em geral ela é função da posição. Então é um U de x, tá certo? Onde aqui eu já coloquei xi, que é para x, y, z, ou nas coordenadas que vocês queiram trabalhar, certo? Então a gente vai definir aqui uma quantidade L, esse L cursivo aqui, que essa quantidade é muito importante, ela é muito, muito importante. Ela aparece em muita coisa em física, em teoria de campos, aparece isso o tempo inteiro. Então vamos tentar entender ela aqui, certo? Então a gente vai definir uma quantidade L, que ela é chamada de lagrangiana, ou função de Lagrange, que é a diferença entre energia cinética e potencial. E aí vocês estão vendo que aqui em cima tem diferença entre energia cinética e potencial. Dentro da integral aqui eu tenho diferença entre energia cinética e potencial. E aqui embaixo eu estou definindo uma função que é a diferença entre energia cinética e potencial. Tá certo? Então vamos tentar prestar atenção aqui. O que o princípio de Hamilton me fala? Que de todos os caminhos possíveis para essa bolinha percorrer para sair aqui desse ponto 1 e chegar no ponto 2, o caminho real ele é aquele que minimiza essa integral. E essa integral aqui é o quê? Da energia cinética menos potencial. E eu estou definindo essa função, que eu estou chamando de lagrangiana, e essa função aqui, ela é justamente a diferença da energia cinética com a energia potencial, tá certo? Essa função ela é muito importante.
Então, beleza, espero que tenha dado para entender esse enunciado do princípio de Hamilton. Então, a gente pode escrever o princípio de Hamilton dessa forma aqui, ó. Então, o princípio de Hamilton pode ser escrito dessa forma. Ele é o quê? A variação dessa integral aqui tem que ser nula, só que a variação dessa integral é justamente a variação desse camarada aqui, ó, da integral da Lagrangiana no tempo. E isso tem que ser zero, certo? Com essa Lagrangiana sendo dado pela energia cinética menos energia potencial. Essa integral aqui, ó, ela tem um nome, tá certo? Essa integral aqui da Lagrangiana no tempo, ela é uma quantidade extremamente importante em física. Isso aqui, todas as teorias em física, todas talvez eu possa estar exagerando, mas até então, onde eu entendo, todas as teorias em física, elas seguem esse tipo de princípio de mínima ação. Essa integral da Lagrangiana no tempo é uma quantidade muito importante, aparece em todas as teorias de física, relatividade geral, mecânica quântica não relativística, mecânica quântica relativística, teoria de campos, isso aqui aparece o tempo inteiro. Então a integral dessa Lagrangiana no tempo é uma quantidade muito importante em física, ela se chama ação. A gente costuma dar o nome de S, não confundam com entropia, a gente costuma dar o nome de S para ação, e essa ação, ela é o quê? A ação é a integral da Lagrangiana no tempo, tá certo? Essa quantidade aqui é extremamente importante em física. Extremamente, vocês vão ver isso em alguns outros momentos do curso. Então o princípio de Hamilton ele pode ser escrito também como o caminho tomado por um sistema entre os tempos T1 e T2, e aí vocês já podem olhar para essa figurinha aqui e tentar observar ela, o caminho tomado por um sistema entre os tempos T1 e T2 e configuração Q1 e Q2, daqui a pouco a gente vai falar isso, configuração seria, no caso, as coordenadas generalizadas, é tal que a ação ela é estacionária em primeira ordem, ou seja, o princípio de Hamilton que a gente estava escrevendo dessa forma aqui, ó, que ele é a variação dessa integral da Lagrangiana no tempo, C0, a gente pode escrever como sendo a variação dessa ação C0, ou seja, um princípio de mínima ação. O princípio de Hamilton ele também é conhecido como princípio de mínima ação. O capítulo do Feynman que eu citei para vocês, que é o capítulo 19 do volume 2, ele se chama o princípio de mínima ação. E ele estuda justamente esse tipo de conceito, o conceito da ação, da ação ser um valor mínimo para as trajetórias em fenômenos naturais, tá certo? Então, em um fenômeno natural, esse objeto que sai desse ponto 1 e chega nesse ponto 2 aqui em cima, ele percorre uma trajetória tal que a ação é mínima, tá certo? Isso acaba sendo um negócio muito forte, eu acho isso um negócio muito legal. Então vamos prosseguir aqui, né? Então olha só, a gente pode escrever o princípio de Hamilton como sendo um princípio de mínima ação, tá certo? A gente tem aqui que a variação da ação tem que ser nula, ou seja, a gente está querendo minimizar a ação. Então note aqui que esse é um problema. Esse é um problema de minimização, assim como a gente tratou no cálculo de variações, a ideia é a mesma. A gente tem um funcional, se vocês notarem aqui, a ação ela é um funcional, tá certo? Ela é uma integral definida dessa função lagrangiana, tá certo? Então a ação é um funcional, ela é um número, tá certo? A ação é um número. Não funcional, na verdade, o funcional é aqui tudo, né? Então a ação ela é um número. Então a gente tem aqui um funcional, tá certo? Então o funcional aqui é integral da Lagrangiana no tempo, isso tem que ser zero, então é o mesmo problema que a gente estava tratando no cálculo de variações, tá certo? Então é um problema de minimização como a gente já tratou no cálculo de variações. Como isso aqui é um problema de minimização, a gente pode simplesmente pegar aquela teoria que a gente estudou no cálculo de variações, a gente tem aqui uma integral no tempo T1 e T2, ou seja, esse ponto 1 e esse ponto 2 são fixos. Vocês estão vendo que todas essas trajetórias aqui estão saindo do mesmo ponto e chegando no mesmo ponto, então o problema é o mesmo. Só que é dessa função L, ao invés da gente falar daquela função f, que era uma função f de y de x, y' de x e x, a gente vai falar de uma função L, esse L cursivo, ou da Lagrangiana, que ela depende de x ponto, x e t, tá certo? A nossa variável independente agora é t, não é x mais. Então, por favor, preste atenção nisso. Então, olha só, note que isso é um problema de minimização, como já tratado lá nos outros vídeos de cálculo de variações. E aí, se a gente fizer a mesma análise, eu nem vou fazer aqui de novo, porque é a mesma coisa, o nosso problema se resume a resolver essa equação aqui, ou essas equações, porque isso aqui vai valer para x, para i igual a 1, 2 e 3, tá certo? Então, vocês estão vendo que é o mesmo problema. Então, é uma integral desse L dt. E eu quero minimizar esse camarada. Então, é o mesmo problema do cálculo de variações. Então, a gente vai observar que a gente vai ver, a gente pode fazer uma comparação aqui desse L cursivo ser o nosso F,
do nosso x ponto ser o y', do nosso x ser o y, na análise anterior, e o parâmetro independente agora é o tempo, tá certo? Então a gente chega nessas equações. Então eu tenho, ó, a derivada parcial dessa lagrangiana com relação a x, menos a derivada total com relação ao tempo da derivada parcial da lagrangiana com relação a x ponto, isso aqui tem que ser igual a zero. Isso vai valer para cada uma das variáveis que o problema estiver tratando. E essas aqui são as chamadas equações de Euler-Lagrange. Antes a gente tinha falado das equações de Euler, agora a gente começa, quando a gente vai falar de mecânica, a gente fala das equações de Euler-Lagrange, tá certo? Então essa aqui é a ideia. E aqui eu espero que vocês já estejam vendo a conexão daquele cálculo variacional que a gente falou, aqueles primórdios de cálculo variacional, com a mecânica. A gente já está começando a ver aqui que está surgindo energias aqui, a gente quer saber a trajetória para sair de um ponto e chegar no outro, e a gente tem um objeto para minimizar, um objeto físico para minimizar, que é a ação, e a gente vai querer resolver essas equações aqui, as equações de Euler-Lagrange, tá certo? E com isso, em princípio, a gente obtém a mecânica newtoniana, tá certo? Essa aqui é uma formulação da mecânica newtoniana, na verdade. A gente vai mostrar isso nesse vídeo e nos próximos. A gente utilizar as equações de Euler-Lagrange ou utilizar as leis de Newton são coisas equivalentes. Só que dependendo de cada problema, isso pode ficar mais fácil de resolver ou mais fácil até de enxergar, de ter uma intuição trabalhando com as equações de Euler-Lagrange, ao invés de ficar trabalhando com a lei de força lá de Newton, com a segunda lei de Newton, tá certo? Então a gente faz algumas formulações da mecânica. A gente tem, basicamente, aqui sendo bem básico, a gente tem três formulações básicas da mecânica, tá certo? Básicas, tem outras, mas a gente tem a formulação newtoniana, que é a lei de força e tal, F igual a dp/dt. A gente tem a formulação de Euler-Lagrange, que é resolver essas equações aqui, nós vamos trabalhar isso aqui ainda nos vídeos, e a gente tem a formulação de Hamilton também, que a gente estuda as equações canônicas para o movimento, que eu vou pincelar isso, inclusive, no outro vídeo. Mas aí fica aqui de spoiler. Mas eu queria muito que vocês prestassem atenção nisso. A gente tem uma quantidade física que está relacionada às energias. Olha só, esse camarada aqui, ó, esse ΔS, na verdade o S, né? Esse S que é a ação, ele é integral da diferença da energia cinética com a potencial no tempo, tá certo? Então a gente tem quantidades relacionadas ao sistema físico. Tá certo? A gente quer minimizar esse camarada. Por quê? Porque a trajetória real que um objeto percorre é a trajetória que minimiza essa ação, tá certo? Então a gente já tem aqui quantidades físicas e resolvendo essa equação de Euler-Lagrange aqui, a gente consegue obter uma equação para o movimento da partícula, do sistema de partículas. Isso é um negócio muito legal. Então vamos prosseguir aqui para alguns exemplos, tá certo? Agora minha tarefa aqui nesse vídeo é fazer alguns exemplos. Reescrever aqui em todos esses slides aqui próximos, vocês vão ver aqui em cima, ó. Equações de Euler-Lagrange, eu vou chamar de EEL. O primeiro exemplo que eu vou tratar é o sistema bloco-mola, tá certo? Eu tenho aqui um bloco-mola sem atrito, mola ideal, bloco-mola. Aí você vira e fala assim, mas isso é mais fácil fazer com lei de Newton. Mas eu quero mostrar para vocês que as coisas vão chegar no mesmo resultado, tá certo? E aí daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um problema que é mais tranquilo resolver com Euler-Lagrange do que com lei de Newton. Então vamos com calma aqui. Então eu tenho aqui um sistema bloco-mola. Para o sistema bloco-mola a gente tem o quê? A gente tem que a energia cinética é meio de mv2, a energia potencial é meio de kappa x2, certo? De modo que a lagrangiana é esse camarada aqui, ó. A lagrangiana é meio de mv2 menos meio de kappa x2, certo? Quando a gente quer estudar a equação de Euler-Lagrange, que é esse camarada aqui em cima, a gente tem que ter a derivada parcial da lagrangiana com relação a x, a derivada parcial da lagrangiana com relação a x ponto. Então vamos calcular esses camaradas. Então eu tenho aqui, ó, a derivada da lagrangiana com relação a x é menos kappa x, a derivada da lagrangiana com relação a x ponto é mx ponto. De modo que esse segundo termo aqui das equações de Euler-Lagrange vai me dar mx2 pontos. Quando eu juntar isso aqui tudo nas equações de Euler-Lagrange, quando eu pegar esses termos todos aqui e substituir aqui nas equações de Euler-Lagrange, notando aqui que aqui eu só vou ter um i, né? Só i é igual a 1, é só em x, porque é em uma dimensão. Eu vou ter o quê, né? Eu vou ter, olha só, esse segundo termo aqui é mx2 pontos. Então aqui eu tenho esse termo aqui que está de vermelho, é esse termo aqui, tá certo? E esse termo aqui que está sublinhado de azul é justamente esse termo aqui, beleza? Então, beleza. Então, olha só. Quando eu passo esse mx2 pontos para o lado direito, eu vou ter aqui a segunda lei de Newton. Então, bacana. Isso aqui é a segunda lei de Newton. Ma é igual a menos kx. A força é igual a lei de Hooke. É a lei de Hooke isso aqui, né? A força é igual a menos kx. Então, bacana, né? Então, você vira e fala assim, tá, mas isso aqui é muito mais complicado do que eu simplesmente pegar a lei de Hooke e estudar a lei de Hooke.
Sim, tudo bem, eu estou dando um exemplo para vocês. Daqui a pouco a gente vai ver um que é um pouco mais complicado. Vamos pensar aqui um outro exemplo, o pêndulo simples, tá certo? O pêndulo simples é normal, pêndulo simples tranquilo. O pêndulo simples eu tenho aqui uma bolinha que ela está fixada aqui, isso aqui poderia estar até com sólido aqui, tá certo? Então ele tem aqui uma haste aqui que está segurando esse camarada, essa haste é fixa, essa haste é rígida, quer dizer, que eu queria dizer. Então essa haste é rígida, ela tem tamanho A, tá certo? E essa bolinha ela pode oscilar aqui com relação a esse centro aqui, tá certo? Sujeita aqui à força gravitacional. A equação de Euler-Lagrange está aqui e vocês estão vendo que eu substituí aqui o que era x eu substituí por θ e chamei de θi. Na verdade eu só botei um θ porque é só esse ângulo, tá certo? Vocês lembram lá no vídeo que eu falei de vínculo? Eu posso substituir x e y aqui por θ porque eu tenho um vínculo. Qual que é o vínculo? É essa haste rígida. Essa haste rígida vai me poder tirar de duas variáveis x e y, eu vou poder trazer isso para uma variável só que é o θ. Que eu já conversei isso no outro vídeo. Na verdade eu falei no outro vídeo coisa que eu ia falar nesse, né? Eu troquei aí, fiz uma troca aí temporal nisso aí. Mas para o pêndulo simples, coordenadas polares, a gente tem o quê? A posição aqui em x aqui está na direita e o y está na vertical aqui, tá certo? X está na vertical, y está x está aqui na horizontal e o y está na vertical, tá certo? O x ele é A seno θ, de modo que x ponto é A θ ponto cosseno de θ. O y a mesma coisa, o y ponto vai ser o A θ ponto seno de θ, certo? Peço para vocês fazerem essa continha. De modo que a energia cinética é o quê? É meio da massa vezes velocidade ao quadrado. Então, meio da massa vezes velocidade ao quadrado, se eu pegar aqui o x ponto ao quadrado e o y ponto ao quadrado e somar, vocês vão ver que a energia cinética vai ter essa cara aqui, ó, vai ser meio de m ao quadrado θ ponto ao quadrado, tá certo? E a energia potencial é o quê? É mgy, que é menos mgl cosseno θ. Basta olhar para esse desenho que vocês vão ver que a energia potencial pode ser escrita dessa forma, dada essa referência aqui. Tá certo? E aí, utilizando as equações de Euler-Lagrange, eu pego que a lagrangiana vai ser o quê? A lagrangiana vai ser esse termo aqui, tá certo? A energia cinética menos a energia potencial, tá certo? De forma que a lagrangiana pode ser escrita desse jeito aqui, ó. Então, essa aqui vai ser a lagrangiana para esse problema do pêndulo, tá certo? Então, essa aqui é a lagrangiana para o problema do pêndulo. Peço para vocês fazerem essa conta. Então, beleza, né? Já tenho a lagrangiana, o que eu faço agora? Quando eu tenho a lagrangiana, eu vou pegar a lagrangiana e utilizar aqui as equações de Euler-Lagrange, tá certo? Eu vou pegar a lagrangiana e vou fazer essas derivadas aqui, tá certo? Então vamos fazer derivada. Derivada da lagrangiana com relação a θ vai me dar esse camarada. E lembrando aqui que eu tenho derivadas parciais e totais, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. A derivada parcial da lagrangiana com relação a θ, eu só vou derivar esse segundo termo aqui, ó. Eu só vou derivar esse camarada aqui, ó. Tá certo? Nessa primeira derivada aqui, ó. Tá certo? Por quê? Porque é derivada parcial. Então, a derivada parcial da lagrangiana com relação a θ vai me dar esse camarada aqui, tá certo? A derivada parcial da lagrangiana com relação a θ ponto vai me dar esse camarada aqui, esse segundo camarada. E a derivada total da derivada parcial da lagrangiana com relação a θ ponto vai me dar esse sujeito aqui, tá certo? Porque o A ele é fixo, que o A é o tamanho da haste. Beleza, quando eu juntar isso aqui tudo, quando eu pegar isso aqui tudo e substituir aqui nas equações de Euler-Lagrange, eu vou obter essa equação aqui. Tá certo? Que é a equação para o pêndulo simples. θ dois pontos é igual a menos g sobre a seno de θ, tá certo? É a equação para o pêndulo simples. Aí vocês viram e falam assim, tá, continua complicando o meu problema. Apesar de eu, Léo, não achar que está complicando tanto, porque eu estou fazendo aqui derivadas de energias, tá certo? Energia potencial e energia cinética. Derivar é um negócio um pouco mais simples, né? Então, beleza, mas isso vai de cada um, vai a gosto do cliente. Mas beleza, encontramos aqui a segunda lei de Newton para esse camarada. Show de bola, isso aqui é uma equação diferencial. Em princípio, eu boto isso aqui no computador e deixo rodar, que vai me cuspir o resultado desse camarada, dadas as condições iniciais. Então vamos prosseguir aqui, certo? Aí vamos pegar um outro problema. Porque vocês estão vendo o seguinte, a gente já viu a situação física. A situação física é, dado um certo sistema físico, a gente consegue, em princípio, achar quem que é energia cinética e energia potencial. Com isso, eu consigo achar a lagrangiana. Dado que eu tenho a lagrangiana, eu tenho o princípio de Hamilton. O princípio de Hamilton ele me fala que a trajetória real que o objeto ou que o sistema vai percorrer é tal que a ação é mínima. Como eu sei que a ação tem que ser mínima, eu já obtive, nas outras aulas a gente já obteve as equações de Euler-Lagrange, tá certo? Porque a ideia é minimizar um funcional. Então, dado que eu tenho aqui as equações de Euler-Lagrange, eu tenho que obter essas derivadas para eu obter aqui a minha equação diferencial da dinâmica do meu sistema ou da minha partícula, certo?
Então a proposta é essa, a gente resolvendo aqui as equações de Euler-Lagrange, dadas as energias relacionadas ao nosso sistema de interesse, a gente resolvendo aqui, a gente estudando aqui as equações de Euler-Lagrange, em princípio a gente consegue encontrar a equação da dinâmica do nosso sistema. Aí alguém pode virar e falar assim, tá beleza, mas só que você continua complicando o nosso problema. Se eu estudar isso aqui com lei de força, isso fica mais tranquilo. Vamos estudar mais um problema. Vocês estão vendo que eu só estou tentando amplificar, entre aspas, a dificuldade do problema para a gente ver até onde que isso vai facilitar ou não, tá certo? E aí eu vou deixar algumas coisas para vocês estudarem mais para frente. Então, olha só, eu tenho aqui as equações de Euler-Lagrange, que são esses camaradas aqui, tá certo? Que a gente já conhece, dado que a gente quer minimizar a ação. E o nosso problema aqui vai ser qual? O nosso problema aqui vai ser esse camarada aqui, ó. Vai ser um bloco aqui, que eu chamei de bloco azul, que ele tem massa M1, e tem aqui o bloco vermelho, que tem massa M2, tá certo? Eles estão conectados entre eles por essa mola de constante elástica K. Esses blocos eles podem ter uma velocidade inicial, cada um pode ter uma velocidade inicial, e cada um pode ter uma posição inicial com relação à posição de relaxamento da mola. O que a gente quer estudar é esse problema aqui, é chegar nas equações da dinâmica para esse problema aqui. Isso pode acabar se tornando um problema complicado para a gente estudar já direto só com a lei de Newton. Mas eu estou querendo mostrar para vocês o tanto que essas equações de Euler-Lagrange elas podem ser poderosas para a gente estudar a dinâmica de partículas ou dinâmica de sistema de partículas. Então vou estudar esse camarada aqui. Equações de Euler-Lagrange, por quê? Porque isso que eu quero que vocês pensem nesses vídeos. Eu só estou usando as equações de Euler-Lagrange porque a gente já estudou como encontrar como solucionar um problema de minimização para um funcional. Qual que é o funcional que a gente tem que estudar aqui? É a ação. E essa ação ela tem um mínimo, isso vem do princípio de Hamilton. E as teorias físicas elas seguem esse princípio de minimação. Então isso acaba sendo um negócio muito forte. Então as equações de Euler-Lagrange estão aqui. Lagrangiana, energia cinética menos potencial. Quem que é energia cinética? Energia cinética vai ser energia cinética aqui da partícula 1, que é meio de m1x1 quadrado. Aqui eu não coloquei subíndice, vocês já entenderam? É meio de m1x1 quadrado mais meio de m2x2 quadrado. Quem que é energia potencial? É meio de kappa x2 menos x1 ao quadrado. Por que é x2 menos x1 ao quadrado? Que é o tanto que a mola vai estar comprimida ou distendida, tá certo? Que é a diferença das posições desses dois camaradas aqui. Então, estudando a Lagrangiana, quem que é a Lagrangiana, né? Vocês estão vendo que eu estou sempre repetindo a mesma ideia, né? Estudando a Lagrangiana e tudo mais. Então, vem aqui, ó, a Lagrangiana vai ser o quê? Energia cinética menos energia potencial, tá certo? Energia cinética menos energia potencial. Só que agora eu tenho duas variáveis aqui, né? Eu tenho aqui o x1 e o x2, de uma partícula e da outra, tá certo? Então eu vou ter que fazer aqui a derivada parcial da Lagrangiana com relação a x1, a derivada parcial da Lagrangiana com relação a x1 ponto, a x2 e a x2 ponto. Vou ter que fazer todas essas derivadas. Então, para x1, eu vou ter aqui ó, a derivada parcial da Lagrangiana com relação a x1 é kappa x2 menos x1. A derivada parcial da Lagrangiana com relação a x1 ponto é m1 x1 ponto. A derivada parcial da Lagrangiana com relação a x2 é menos kappa x2 menos x1 menos x1, certo? É menos kappa x2 menos x1. E a derivada Lagrangiana com relação a x2 ponto é m2 x2 ponto. Por favor, confira essas contas aqui, tá certo? E aí, o que as equações de Euler-Lagrange me dão? Eu vou ter que fazer aqui para i é igual a 1, né, que é para a variável de uma dessas partículas, que é a partícula azul, por exemplo, e para i igual a 2, que é a variável dessa partícula 2, tá certo? Que é a variável relacionada a essa partícula 2. E aqui vocês estão vendo que eu tenho sempre que analisar com relação ao sistema. Para cada sistema eu posso ter um conjunto de variáveis que é mais adaptado para cada um desses sistemas. E as equações de Euler-Lagrange me dão essas duas equações aqui. Ó. Eu tenho m1x1 ponto, m1x1 dois pontos é igual a kappa x2 menos x1 e m2x2 dois pontos é igual a menos kappa x2 menos x1. E eu tenho essas duas equações diferenciais aqui, tá certo? Elas são equações diferenciais acopladas e a gente, em princípio, consegue resolver esse camarada aqui, tá certo? Mas estou mostrando para vocês o seguinte, o que a gente estudou aqui para esse caso aqui? A gente estudou as energias cinética e potencial para esse sistema, tá certo? A gente estudou aqui a energia cinética e potencial para esse sistema, e a gente fez algumas derivadas e a gente encontrou as equações de movimento ou as equações da dinâmica para essas duas partículas, tá certo? Por quê? Porque eu estou falando de equações da dinâmica porque aqui eu encontrei as duas equações diferenciais. Se a gente conseguir resolver essas equações diferenciais, em princípio a gente tem as equações de movimento, tanto para a partícula azul quanto para a partícula vermelha. Só que dada essa Lagrangiana e dado que a gente consiga descobrir quem que é essa Lagrangiana,
resolver as equações de Euler-Lagrange, que são essas equações em azul, que está circulado de azul aqui em cima, resolver as equações de Euler-Lagrange, elas nos retornam as equações da dinâmica para essas partículas, tá certo? E isso é muito interessante, A gente partiu de um princípio bem geral, que é de minimização da ação, e a gente, estudando as equações de Euler-Lagrange, a gente consegue as equações da dinâmica das partículas, tá certo? Isso é um negócio muito, muito importante. No próximo vídeo a gente vai demonstrar isso bonitinho, a equivalência das equações de Euler-Lagrange com as equações de Newton, tá certo? Com a segunda lei de Newton. Então, bacana, né? Então, para esse problema aqui, eu acho que talvez já está dando para vocês vislumbrarem o tanto que isso aqui pode ser poderoso, tá certo? O tanto que isso aqui pode ser forte para a gente estudar mecânica. Então, bacana. E aí eu vou deixar de tarefa ou de para casa ou para vocês pensarem esse tipo de problema aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui uma massa M1, uma massa M2, tá certo? Elas têm aqui a posição X1 e X2 dela. Só que a massa M1, além de estar conectada com a massa M2 com essa mola de constante K2, ela pode estar também em contato aqui com essa mola que está presa à parede, e essa mola tem constante K1. Vocês estão vendo que cada uma dessas constantes ela pode ser diferente. E é esse bloco vermelho aqui, ele também pode estar em contato com uma outra mola aqui de constante elástica K3, que está aqui presa na parede. E isso tudo pode oscilar ali, dependendo da condição inicial. Isso aqui é um problema bem mais complicado a gente estudar com leis de Newton, e com equações de Euler-Lagrange sai um pouco mais simples. Isso aqui eu vou deixar para vocês darem uma pensada para pelo menos escrever qual que é a lagrangiana desse camarada aqui, tá certo? Mas espero que esteja dando para vocês entenderem. Estudar uma lagrangiana é a gente estudar energias, estudar relações entre as energias no sistema. Isso acaba nos retornando o tipo de comportamento dinâmico do nosso sistema. Isso acaba sendo muito bonito, isso acaba sendo muito legal. Então, nesse vídeo aqui foi o primeiro vídeo que eu quis unir o que a gente estudou de cálculo variacional com mecânica, de fato. Agora a gente começou a estudar, agora a gente começou a ver a parte de mecânica aplicada, né, vendo a aplicação desse cálculo variacional em mecânica, e aí vocês estão vendo que utilizando um princípio de minimização, minimizar quem? Minimizar essa tal dessa ação. Quem é a ação? A ação é a integral da lagrangiana no tempo. Quem é a lagrangiana? É a diferença da energia cinética com a energia potencial, tá certo? Então essa relação entre as energias, ela é tal que essa relação das energias me dá um mínimo para a ação desse movimento, dessa partícula, desse sistema. Isso acaba sendo um negócio muito interessante nas teorias físicas, na verdade. Tá certo? Espero que tenha dado para entender, talvez com um pouquinho grande esse vídeo também. Desculpa, é porque eu empolgo. Um grande abraço, falou, tchau!